A Polícia Civil concluiu a investigação sobre o assassinato de Jamerson Alexandro Fernandes dos Santos, de 45 anos. Alexandre foi morto no último dia 9 de setembro do ano passado, 2022. E a vítima morreu após ser atingida por diversos disparos de arma de fogo, perdeu o controle do veículo e acabou entrando com o veículo em uma oficina que fica no conjunto Graciliano Ramos, parte alta aqui de nossa capital. Eu vou fazer o seguinte, sobre esse caso, que aí nós tivemos um desfecho sobre essa história, eu vou trazer ao vivo agora a Maria Maciel para que ela possa nos trazer informações e que a gente quer saber se o acusado, inclusive, desse assassinato já está preso. Ele era o mandante? Foi ele que executou? Como é que tudo aconteceu? Nos passe todas as informações, Maria, por favor. Bom dia. Bom dia novamente, Wilson. Olha, o autor já está preso sim, viu, desse crime. E é o ex-marido da namorada, do Jamerson, que na época ele namorava e o ex-marido, então, não aceitava, o fim do relacionamento e por esse motivo, então, ocorreu esse crime. Aqui do meu lado está o delegado Tiago Prado, responsável pelas investigações, para falar então um pouquinho sobre isso, Como é que foram essas investigações? Já era a principal linha de investigação da polícia à época do crime? Bom dia. Bom dia a todos. Então, a vítima foi assassinada logo após deixar sua namorada em casa. Ela foi perseguida por 2 motoqueiros e chegou a colidir, inclusive, com um carro no muro de uma oficina ali no bairro da Cidade Universitária. Os motoqueiros desceram e finalizaram o serviço. Ficou claro que eram pistoleiros que foram contratados para realizar aquele serviço. E aí, então a gente começou a identificar, levantar hipóteses, motivações que teriam ensejado alguém a contratar pistoleiros para assassinar a vítima. Quando então o único caminho apontava justamente para esse crime passional a ser cometido pelo ex-marido da namorada da vítima, pessoa que esteve com a namorada da vítima por 15 anos. Foi um crime premeditado. Sim, foi um crime premeditado. Inclusive, no dia do fato criminoso, este autor intelectual, ele estava próximo à casa da vítima, justamente esperando, aguardando a vítima chegar na residência para deixar a sua namorada e então sair. Quando então ele passou a ser perseguido justamente com as informações passadas por esse autor intelectual, por esse ex-marido da namorada do Jamerson. Os pistoleiros acabaram, então, informando, falando sobre a autoria intelectual. Como é que a polícia chegou, então, ao autor? Nós aplicamos diversas técnicas de investigação ao longo deste ano e foi possível verificar que o autor do crime, ele acabou camuflando algumas provas, algumas evidências, inclusive chegou a pagar mais de R$1.000 para esses pistoleiros cometerem o assassinato. Tudo isso ficou muito bem demonstrado no inquérito policial robusto que foi produzido ao longo desse período e foi apresentado à 9ª Vara Criminal, que também, junto ao Ministério Público, já foi apresentada a denúncia, ou seja, foi iniciada a ação penal contra o investigado, agora denunciado, réu de uma ação penal, e assim foi decretada a prisão preventiva. Ele já está preso, os pistoleiros também? O autor intelectual está preso, decorrente da mandado de prisão preventiva. Os pistoleiros não foram identificados. A gente ainda vai seguir a investigação para verificar quem são aqueles indivíduos que realizaram o assassinato, Porém, isso não impede a responsabilização criminal do autor intelectual, que, ao que tudo aponta, como diz, é um crime passional, movido aí de emoção, decorrente desse relacionamento que ele tinha com a namorada da vítima. Ele chegou a confessar esse crime? Não, ele, nesse momento que ele foi preso, ele permaneceu em silêncio, que é um direito constitucional. Diante das provas que foram coletadas na investigação, ele não fez nenhum comentário. Agora, é um trabalho investigativo bastante apurado, por conta e até das circunstâncias, pistoleiros, não tinha muita pista, mas a vítima, a namorada da vítima ajudou também, o depoimento dela também foi crucial para se chegar a esse ex-marido? Sim, com certeza, Inclusive, nós coletamos diversas mensagens que comprovam que o autor intelectual deste homicídio, ele alienava a namorada da vítima, para largá-lo, para não manter aquela relação, diminuía a vítima no sentido de que ele não era uma pessoa que a namorada, enfim, a ex-esposa do autor intelectual deveria manter esse relacionamento. Então todo esse contexto favoreceu para criarmos a motivação, para identificarmos, melhor dizendo, a motivação e assim conseguimos provas técnicas para linkar o autor intelectual a este crime que aconteceu no bairro Cidade Universitária.
Agora, delegado, a gente vê uma situação um pouco comum nesses casos de relacionamento, né? Muitas vezes o ex-companheiro, ele não aceita o término, né, do relacionamento e acaba aí matando a própria companheira, né? Para que ela não tenha outro. Nesse caso foi o inverso, né? Ele queria acabar, era com o namorado, talvez pensando que já pudesse reatar esse relacionamento. Isso, né? Esse era o intuito, né? Ele tinha, inclusive, filho, tem uma filha com a namorada da vítima, né? Que é a sua ex-companheira, com quem ficou 15 anos. Então, ele tinha um desejo de reatar esse relacionamento. Pra você ter ideia, existia até câmeras de monitoramento na frente da casa da namorada da vítima para que ele pudesse monitorar todo o tempo. Certa vez, inclusive, ele mandou até uma foto deste vídeo demonstrando ali quem é esse rapaz que chegou ali na sua casa e, inclusive, era a vítima. A partir daí, ele começou a monitorar essa vítima, começou a denegrir essa vítima para a sua ex-companheira, quando então decidiu assassiná-lo justamente para abrir caminho para ele reatar o relacionamento. Mas em nenhum momento ele dizia que iria matá-lo ou mesmo ameaçava a ex-companheira? Foi possível detectar, sim, mensagens nesse tom de ameaça. Inclusive, ele chegou a ter uma conversa com a própria vítima antes do homicídio e ficou claro que a vítima estava amedrontada. A vítima, inclusive, chegou a confidenciar a outras pessoas que, se ocorresse alguma coisa com ela, com certeza seria este indivíduo, este autor intelectual, justamente por essa motivação passional. Obrigada, delegado, pelas informações. A gente tem, então, a conclusão desse inquérito com indiciamento, então, do ex-companheiro, né, da namorada, que acabou, então, sendo o autor intelectual. Mandou matar, né? Contratou lá os pistoleiros para acabarem com a vida do Jamerson. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, a que ponto nós chegamos? É uma obsessão total, né, da ex-companheira, que já não tinha mais sentimento por ele e tocou a vida dela para frente, mas ele continuou monitorando ela como se ela fosse um boneco, uma boneca, e ele tivesse que monitorar como se ela fosse uma filha e tivesse que ser de acordo com o que ele acha, né? E aí ele acabou, então, colocando toda a sua fúria e frustração em cima do rapaz, do Jamerson, até quando acabou conseguindo matá-lo. Uma pena. Obrigado, Maria. Agradeço ao delegado Dr. Tiago Prado pelo excelente trabalho, concluindo mais um serviço aí e trazendo a informação. Crime passional, e o Jamerson acabou morrendo de forma covarde e cruel, sem chance alguma de sobrevivência ou de defesa. Uma pena.